e vamos aprender a encontrar os máximos e mínimos de uma função aplicando as derivadas. Tá ok, pessoal? E para isso eu trouxe aqui, pois para explicar de forma geométrica, pois é muito mais simples entender de uma forma geométrica, podemos dizer assim, né, esse assunto. Tá ok, pessoal? Então, temos aqui, e já adiantando para vocês, para esse assunto não vamos ter, quase nunca, né, vamos ter gráficos montados, né, para encontrar os máximos e mínimos relativos de uma função, tá ok? Pois assim ficaria muito mais simples, não é? E claro que a gente também não vai montar gráfico, né, dependendo da função dada no problema, tá ok? Pois tornaria meio trabalhoso esse tipo de problema. Então, antes de explicarmos, né, ou resolvermos apenas com uma expressão de uma função, né, vamos entender um pouco a ideia de máximos e mínimos relativos, tá ok, pessoal? Esses pontos aqui que eu acabei já marcando para adiantar a nossa vida são os conhecidos, né, pontos críticos, tá ok? Esses pontos são os pontos críticos. E como é que encontramos esses pontos críticos, pessoal? Da seguinte maneira. Pegando a função, e essa função aqui eu chamei de f de x, encontrando a derivada, a primeira derivada da função f de x, e a ela, né, vamos igualar a zero. Então, igualando a zero a primeira derivada da função, vamos encontrar os pontos críticos, mas nem sempre, né, a função vai ter derivada, dependendo do ponto. Então, quando também não temos, né, ou seja, quando a primeira derivada da função ela não existe, então podemos também ter um ponto crítico, tá ok? Então eu estou falando apenas de pontos críticos, beleza, pessoal? Então, para diferenciar esses dois tipos de pontos críticos, aqueles que podemos encontrar a derivada, por exemplo, o x1, o x2, o x3 e o x5, né? Podemos encontrar a derivada nesses pontos olhando assim visualmente. O ponto x4, por exemplo, tem uma quina, então a gente não pode, por exemplo, encontrar a derivada no ponto x4, também no ponto x6 aqui, né? Então esses pontos aqui, eu não sei se está bem visível, eles possuem, né, algumas quinas, podemos dizer assim. Ou seja, não é diferenciável, a função não é diferenciável nesses pontos. Nessas funções, tá ok? Aliás, melhor dizendo, né, nesses pontos onde podemos encontrar derivada, tá ok? Vamos chamá-los de pontos estacionários, né? Então, todo ponto crítico, aliás, todo ponto estacionário, ele é um ponto crítico, mas nem todo ponto estacionário, nem todo ponto crítico, ele é estacionário, tá ok? Ele vai ser estacionário quando podemos encontrar a derivada nesse ponto. Beleza, pessoal? Então, é uma pequena diferença que não vai fazer tanta diferença assim nos problemas envolvendo máximos e mínimos relativos, tá ok? Então, tá. Qual é a ideia principal? Primeiro de tudo, vamos encontrar a primeira derivada da função. Depois, igualamos a zero. Fazendo isso, vamos encontrar todos os pontos críticos, certo? Ou não. Se não tiver derivada naquele ponto, ele também é considerado ponto crítico, mas já não vamos encontrar igualando a derivada, a primeira derivada a zero. Beleza? Outra coisa, encontrando, beleza, já passamos da primeira situação. Vamos encontrar o ponto crítico. Encontrando ele, o que a gente vai fazer? Observem, aí que está o detalhe. Aí é o principal de tudo, beleza, pessoal? Então, por exemplo, se você encontrou o x1 aqui como ponto crítico, se você pegar um valor de menor que x1, ok? Você vai perceber que qualquer valor menor que x1 vai te dar, né? E, claro, jogando na primeira derivada, a gente vai fazer um exemplo aqui, vocês vão entender o que a gente está falando. E aplicando na primeira derivada, vocês vão encontrar valores sempre positivos, ou seja, para todos os valores menores que x1, as retas tangentes a essa função, elas são positivas, certo? Para valores maiores que x1, qualquer valor maior que x1 e menor que x2, que é o próximo ponto crítico, certo? Qualquer valor maior que x1, você vai ter retas tangentes que são decrescentes, que são negativas, desculpem aqui, né? Que são negativas, tá ok? Depois de x2, essas retas aqui começam a crescer novamente, ou seja, elas vão ser positivas. Ou seja, com relação a x1, pessoal,
vamos ter antes dele valores positivos e depois valores negativos. Então, isso quer dizer que estamos crescendo, 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 decrescendo, decrescendo, decrescendo. Então, o x1 aqui, que é o ponto crítico, ele vai ser o máximo relativo. O x2, em contrapartida, ó, temos retas tangentes negativas antes dele, ou seja, está decrescendo, 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 e depois começa a crescer novamente. Ou seja, o x2 ele é um ponto mínimo relativo. Tá ok? E você poderia continuar, por exemplo, o x3 ele é um ponto crítico, só que antes dele, se você pegar qualquer valor antes dele, vamos ter retas tangentes positivas, né? Então, vamos ter valores positivos antes do x3. Só que depois deles, as retas tangentes continuam positivas. Então, temos aqui, estamos crescendo, 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 e depois do x3 continuamos crescendo. Então, o x3 ele é um ponto crítico, mas ele não é um ponto máximo nem mínimo relativo. Nada podemos afirmar sobre ele, tá ok? Já o x4, que não tem derivada, antes dele temos retas tangentes positivas e depois retas tangentes negativas. Então, podemos dizer que ele já que ele estava crescendo e depois decresceu, ele é um ponto máximo relativo, tá ok? E assim você poderia continuar, por exemplo, o x6, ele não tem derivada nesse ponto aqui, certo? Mas ele tem retas positivas antes e depois também. Então, ele é um ponto crítico, mas não é o máximo nem o mínimo relativo. Esse detalhe que eu gostaria de explicar, né, geometricamente falando. Tá ok, pessoal? Vamos agora para a prática, tá ok? Temos aqui uma função, vamos colocar aqui uma função g de x. E essa função g de x, o valor dela é x elevado a 4 menos 4x ao cubo. O que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro de tudo, vamos analisar, vamos encontrar os pontos, né, críticos dessa função. Como é que a gente faz? Vamos encontrar a primeira derivada da função. E a primeira derivada da função g de x nada mais é que 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. O que vamos fazer com isso aqui? Vamos pegar a primeira derivada e igualar a zero. Para quê? Para encontrar esses pontos críticos. Tá ok? Então, vamos encontrar esses pontos críticos. Ou seja, vamos fazer, e já podemos até, você deve concordar comigo que a primeira derivada, né, pode ser escrita dessa maneira também aqui. Vamos colocar 4x ao quadrado em evidência. Vamos ter aqui x menos 3, para facilitar a encontrarmos a raiz, né? Ou seja, vamos ter que igualar a primeira derivada a zero. É esse o detalhe, para encontrarmos os pontos críticos. Ou seja, pegando aqui a primeira derivada, que é 4x ao quadrado, multiplicado por x menos 3 e igualando a zero, vamos ter duas raízes. A primeira é zero e a segunda é 3. Esses aqui, pessoal, são os nossos pontos críticos, tá ok? Perceba que não precisamos montar o gráfico da função. O que eu gostaria de montar aqui para não nos perdermos é o seguinte, vamos montar apenas o eixo x, ok? Seria esse eixo x aqui da função. Então, vamos montar apenas o eixo x. E é isso que a gente precisa. Vamos marcar aqui o ponto 0, que é um ponto crítico, e o ponto 3, onde x é igual a 3, que é um outro ponto crítico que encontramos aqui, ok? O que vamos fazer? Pegando a primeira derivada, e é sempre isso, pegando a primeira derivada, o que deveríamos fazer? Vamos pegar um valor menor que zero e um valor maior que zero, ou seja, que seja maior que zero e menor que 3, porque o 3 é o próximo ponto crítico. E vamos analisar o sinal desses valores, tá ok? Então, primeiro, vamos pegar um valor menor que zero, vamos pegar aqui, por exemplo, menos 1, tá ok? Então, vamos aplicar na primeira derivada. Então, qual é o valor da primeira derivada quando x é igual a menos 1? Então, temos aqui, vamos ter 4 positivo, né? Então, 4 positivo multiplicado por isso aqui vai nos dar menos 1 menos 3, vai nos dar menos 4. Isso aqui vai ser igual a menos 16. Não importa o valor, e sim apenas o sinal. Então, observe sempre o sinal, e o sinal aqui é negativo. Então, antes de zero, vamos ter sinais negativos, ou seja, vamos ter retas decrescentes. Tá ok? Eu não sei como é que está o gráfico da função, eu só sei que existem retas tangentes decrescentes quando x é menor que zero. Se você pegar qualquer valor de x menor que zero, você vai ver que sempre vai ser negativo. Tá ok?
Agora é pegar um valor maior que zero, né, que seja menor que 3. Então, vamos pegar aqui g é linha de 1. Então, quando x é igual a 1, ok? Quando x é igual a 1, vamos ter aqui, aplicando na primeira derivada, vamos ter 4 multiplicado por 1 ao quadrado é 1, então vamos ter 4 aqui, multiplicado por 1 menos 3 vai ser igual a menos 2. E isso aqui vai ser igual a menos 8. Da mesma maneira, vamos analisar apenas o sinal do número que encontramos, que é também negativo. Então, perceba que depois do zero também temos valores negativos. Então, observe que antes de zero e depois de zero, temos valores negativos. Isso quer dizer que as retas tangentes estavam decrescendo e depois de zero continuaram decrescendo. Então, podemos dizer que zero, pessoal, ele não é nem um máximo relativo, ele é um ponto crítico, beleza? Mas ele não é nem um máximo relativo, nem um mínimo relativo. Porque para ser máximo ou mínimo relativo, teríamos aqui que apresentar, né, a troca de sinal. Ou tem um mais e menos, ou menos e mais. Aí sim seria um máximo ou um mínimo relativo. Tá ok? Com relação ao 3, já percebemos que qualquer valor antes de 3 aqui é negativo, como temos aqui no exemplo, certo? Qualquer valor antes de 3 ele vai ser negativo. O nosso último teste agora é pegarmos valores maiores que 3. Por exemplo, vamos pegar aqui o x igual a 4, ok? E vamos aplicar na função derivada. Então, a função derivada quando x é igual a 4, isso aqui vai ser igual a 4 multiplicado por 4 ao quadrado, isso aqui vai ser 4 multiplicado por 16, multiplicado por 4 menos 1, que é 1, certo? 4 vezes 16 é 64. Só que o que queremos aqui é o sinal, e o sinal ele é positivo. Então, depois do 3, temos, ou se você pegar qualquer outro valor maior que 3, você vai ver que sempre vai ser um sinal positivo o resultado do problema, tá ok? Então, antes de 3 temos sinais negativos e depois de 3 temos sinais positivos, ou seja, as retas tangentes estão decrescendo antes de 3 e depois de 3 as retas estão crescendo. Então, podemos dizer que o 3 ele é um mínimo relativo, é um ponto de mínimo, né, relativo, tá ok, pessoal? Então, perceba que é muito mais simples assim, né, do que montarmos o gráfico da função. Não precisamos montar o gráfico da função, e sim estudarmos o sinal na primeira derivada, beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Curta aí o nosso canal, caso tenha gostado. Compartilhe a nossa videoaula e também visite o nosso site, matematicabajosé.com. Valeu, galera. Até mais.